salvação, libertação, papai. Onde o Senhor vem, papai, parecer, Senhor, brilhar no meio do seu povo, Senhor. Ó Deus de poder, Senhor, te peço, Pai. Aquele que se vê triste, Pai, não está entendendo a tua palavra, Pai. Tu não vem abrir a visão, papai, abrir os ouvidos, Senhor, que ele venha entender que o Senhor veio para salvar, libertar, fazer cura, renovo no meio do teu povo, Deus de poder. Tu não veio para magoar ninguém, tu veio para salvar, morreu na cruz para nos salvar. Abençoa essa igreja, Deus de poder, não deixa ninguém sair do jeito que entrou. E eu te peço e agradeço, Pai, ao meu coração, no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o conjunto da igreja e logo após nós vamos, pastor Ricardo vai pregar a palavra de Deus aqui nesta noite. Amém. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus é conosco para nos dar vitória. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Quando o arca da aliança começa a bater na base. Muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. Tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. Muitas lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Muitas vezes encontrei na vida falando do crente em comparação. Ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. A luta vem, não se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade em breve vai passar. Ele guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Eu vou pra dessa Amém. Todo de pé em nome de Jesus. Oh, maravilha do Senhor. Vamos fazer uma oração para nós receber o servo de Deus.
vai trazer uma palavra revelada de Deus para os nossos corações aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, meu Deus, por estar, Senhor, aqui na tua casa, meu Deus, nesta noite. Venha, Pai, usar, meu Deus, o teu servo na santa palavra do Senhor. Derrama, Senhor, os teus mistérios, a tua glória, a tua força divina. Venha, Deus, trabalhar, ó Pai, que nessa noite do jeito, ó Pai, que o Senhor quer. Venha fazer, meu Deus, a tua obra, Senhor, pelo poder, ó Pai, do teu sangue, do teu divino Espírito Santo de vida. Oh, maravilha, 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 Senhor. Que a tua glória, Pai, ela possa descer aqui em nossos corações nesta noite. Derramando, Jesus, a tua glória, a tua vitória, o teu divino poder, o teu divino Espírito Santo. Vai, ó Pai, quebrando os laços, quebrando, ó Pai, toda a barreira aqui nesta noite. Glória da Pai. Oh, Deus forte de poder, realiza, Senhor, a tua grande obra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus, e amém. Permaneça de pé no nome de Jesus e vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Louvado seja Deus. Estou só um povo de Deus presente com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querida amada igreja, com de alegria, e nós estamos aqui na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Oh, glória! Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. Família, vamos fazer uma pequena oração a Deus, nosso Pai. Eu sou sincero, meus irmãos, eu não consigo fazer o culto sem orar. Glória a Deus. O ritmo nosso da igreja, né, irmão? Subir no altar, já buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Todos dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Soberano Deus, amado e eterno Pai, nesta hora gloriosa, direção do Senhor da glória, levanta a minha voz, meu Pai, da súplica, até o trono da tua graça, de Deus, nesta hora, meu Pai, pedimos a Ti aqui agora, perdão, meu Pai, por todos os nossos pecados, por toda a nossa falha, Senhor, por toda a nossa transgressão, Pai, por toda a nossa
toda iniquidade, em todo pecado, Senhor, por pensamento, palavra e sobre obra. Meu Deus, alcance a batalha, perdoa, Senhor, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, meu Pai, que não foi honrado do Senhor. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, de nossa vida, tenha compaixão, meu Pai, tenha piedade, tenha misericórdia, obrigado pela patrulha da batalha, para aquela batalha, meu Deus poderoso, meu Deus poderoso, me abençoar a sua igreja, me abençoar o seu povo, me abençoar, meu Pai, o seu servo, o pastor desta igreja, a tua família, abençoa o seu reino e a tua família, abençoa o seu reino, a tua família, abençoa o conjunto e a tua família, meu Deus, abençoa cada irmão, cada filha, Pai, todos os familiares, visita cada irmão, pessoa, cada irmã presente e a tua família, Senhor, abençoa aqueles que estão aqui na igreja, abençoa aqueles, meu Pai, que não puderam estar aqui nesta noite, com motivo de força maior, com motivo de enfermidade, visita eles agora, Senhor, visita, Senhor, renovando as forças, meu Pai, esse irmão, essa irmã, meu Deus, que se tem enviado nesta igreja, hoje não tem a força para caminhar, dá força para ele, dá força para ela, dá ânimo, coragem, disposição, coragem de volta para a tua casa, meu Pai, esse irmão, essa irmã, que não estão dando mais frequência na igreja, eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe, meu Deus, renova as forças deles, renova o ânimo, renova a coragem, renova a fé, meu Pai, traga para a igreja, filhos de entendimento, filhos de amarramento, filhos de empecilho, filhos das barreiras, filhos de palácio, meu Deus, abençoa toda a cachoeira de Mandacu, toma nas tuas mãos, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Já fique de pé, por favor. Pega a sua Bíblia. A paz, irmã. Glória a Deus. Aleluia. A irmã está firme, né? Graças a Deus, né? Eita, glória a Deus. Veio com Jesus, né? O outro que se converteu aqui, irmão, às vezes não compareceu aqui, às vezes está em outra igreja. O importante é aceitar Jesus. Amém, família? A paz do Senhor, minha irmã. Tudo na paz? Amém. Eita glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aqui do outro vindo, às vezes não está aqui, às vezes está aí, ó. De outra igreja aí, importante você está na igreja. Daqui um dia você passa por ele na rua e paz do Senhor, meu irmão. É verdade, irmão. É assim. Amém? E a obra tem que ser feita. Se não ficar aqui, mas está em outro ministério, não tem problema. O negócio é ficar na presença de Deus. A Bíblia fala bem claro, irmão. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que opera em todos. Agora todos congregam aonde o seu coração se sente melhor. Amém, igreja? Se sente bem na Deus é Amor? Fique na Deus é Amor. Seu coração pede aqui, fica aqui, em nome do Senhor. Amém, igreja? Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo 1. José interpreta o sonho do faraó. Oh, meu Deus. Ele canta lá atrás. Meu Deus. Você sabia que Deus desperta nós também através de sonhos, né? Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Deus desperta nós através de sonhos. Deus não para mim.
Deus deu um sonho para mim, irmão. Deus mostrou algo em sonho. Eu digo que muitas das vezes, meus irmãos, a gente erra, a gente muitas das vezes falha, muitas vezes a gente, meus irmãos, passamos coisas que não é do agrado de Deus, que Deus não está se agradando. Aí Deus, ele revela, ele mostra para nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus revela o oculto, o escondido, o profundo, o mistério, o presente e o futuro. Glória para Jesus. Vamos lá. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio. Eu falei o versículo? Falei? Falei? Então desculpa, eu pensei que eu não tinha falado, me perdoa. Vamos voltar de novo, me perdoa. E aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas, de carne, e passavam no prado. E eis que subiu do rio, após elas, outras 7 vacas, feia à vista e magra, e magras, e de carne. 7 vacas feias à vista, magra e de carne, e passaram junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magra de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó e depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam no mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Amém, família? Só até aí. Eu vou explicar para os irmãos o significado dessa palavra que Deus vai nos dar em nome do Senhor. Fala assim comigo, meu Deus, meu Pai, fala comigo aqui agora, através da tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém, família? Pode sentar. Glória para Jesus. Sentir vontade. Glória a Deus. Querida e amada igreja, a Bíblia está dizendo para nós aqui nesta noite, irmão, a respeito, meus irmãos, do José interpreta o sonho de Faraó. Para que os irmãos conhecem a história de José, a jornada de José na presença de Deus, a caminhada de José, o reinado dele na caminhada do Evangelho. José, meus irmãos, ele era filho de Jacó. José era filho de Jacó. Era um filho de Jacó. Que José, meus irmãos, ele era muito amado pelo seu pai Jacó. Mas José também tinha, meus irmãos, seus irmãos. A Bíblia fala que eram 11 irmãos. 11 irmãos. José era o mais novo dos outros irmãos dele. Mas Jacó tinha um carisma muito grande com José. Você pode ver, meus irmãos, dentro da palavra, que Jacó mandou meus irmãos fazer uma túnica e dar, meus irmãos, aquela túnica, e ele fez aquela túnica e deu aquela túnica para José. Os irmãos de José não aceitaram de hipótese alguma. Eles não concordaram, eles não aceitaram de maneira nenhuma de José receber aquela túnica.
Mas aquela túnica foi feita para José. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, nos diz para nós que José, uma certa feita, os irmãos dele começaram a perseguir ele de várias formas. E um dia, meus irmãos, José falou, meus irmãos, que ele teve um sonho. Que ele viu a lua, o sol e as estrelas se inclinavam perante a ele. A lua, o sol e as estrelas se inclinavam perante a ele. Mas como Jacó era um homem que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, Jacó, meus irmãos, ele tinha uma espiritualidade muito grande com Deus. Ainda que os irmãos de José zombaram de José. Então agora você está com esse negócio de sonho. Você agora virou sonhador. Você agora tem que se ver com essa história agora de sonho. E ali Jacó repreendeu os seus filhos e falou, não, José não está errado não, José está certo. O sonho vem de Deus. Deus está falando com ele através de sonho. Aí Jacó fala para José, ué José, então esse sonho Jacó interpretou logo. Jacó falou, então José, esse sonho quer dizer que eu, sua mãe e teus irmãos, nós vamos se inclinar a ti. Eu, tua mãe e teus irmãos, nós vamos todos se inclinar perante você. E olha que José, meus irmãos, quando ele teve esse sonho, ele ainda estava na caminhada dele, não tinha passado nenhum processo que vinha para ele. Ele não vinha nem passar o processo que vinha para ele. Os irmãos de José, meus irmãos, zombaram dele, criticaram ele, para rasurar essa palavra. Eu comecei a entregar uma palavra, mas vim um pouquinho atrás. Mas vou chegar onde eu comecei. Querida amada igreja, eles, meus irmãos, pegaram José, jogaram José dentro de um buraco, e ali, meus irmãos, conseguiram tirar José de dentro daquele buraco. Se compadeceram dele e tiraram ele de dentro do buraco. Quando ele canta, alabaço, e ele fala alabaço. Eu quero dizer uma coisa para você: se alguém te jogar você no buraco, irmão, Deus vai usar alguém para te tirar, nem que seja teu inimigo. Se alguém jogar nós no buraco, Deus vai usar alguém para nos tirar, nem que seja o nosso inimigo, mas quem vai ser usado por Deus para tirar nós do buraco. Ele se jogou, Deus vai usar para te tirar. E ali, meus irmãos, a Bíblia fala que veio, meus irmãos, os mercadores. Eles estavam passando naquele campo, naquele lugar. E eles, quando viram ali, meus irmãos, aqueles homens que compravam escravo, eles, meus irmãos, pegaram, meus irmãos, tiraram José, tiveram uma ideia. Tiraram José de dentro do buraco. Vamos tirar ele de dentro desse buraco. Vamos vender ele para esses homens aí, esses mercadores que estão passando agora. Vamos vender ele por um bom dinheiro. E a gente divide esse dinheiro, pega a roupa dele, pega a túnica dele, mancha com sangue de animal. E quando chegar lá, a gente inventa para o pai, mente para o pai, a gente pega uma mentira para o pai, que veio uma besta fera, matou ele, acabou com ele, destruiu ele, e nós não podemos fazer nada. Só para o céu, só encontramos a roupa dele para trazer para você. Oh, meu Deus, olha o que é o poder da mentira, né, irmão? A mentira tem um poder, irmão, mas só que o poder da mentira não vai muito longe, não. O poder da mentira, ele vai só até ali, só é pouco tempo, a mentira é por pouco tempo. A mentira muitas das vezes pode causar um desconforto na nossa vida, irmão. Ele pode causar, meus irmãos, uma ruaça, pode
Mas saiba que a verdade sempre prevalece a mentira. Olhando a Pai. Porque a mentira não provém de Deus. A mentira provém do maligno. Correto, igreja? A mentira não provém de Deus, a mentira vem do maligno. Mas a verdade, quando ela entra, ela passa por cima da mentira, desmascara a mentira, desmascara o mentiroso, desmascara tudo e te dá vitória. Aí, meus irmãos, levaram José. José foi vendido como escravo. Os mercadores levaram José. José, meus irmãos, passou por muita luta e humilhação. Mas aquele que tem um chamado de Deus, até no meio da luta, no meio da tribulação, Deus é contigo. Aleluia! Até no meio de momentos difíceis, Deus é contigo. Glória a Deus! Até no meio da tribulação, Deus ele é contigo. Ele canta, ela vai lá. Meu Deus, misericórdia. Querida e amada igreja, José foi para lá, foi no Egito, foi vendido como escravo. Chegou lá, meus irmãos, Potifar. Aleluia! Se agradou de José a vista de a visão de Potifar. Achou graça de José. Quando você é de Deus, não, Deus uma pessoa para achar graça em você. Sabe o que ele quer? Porque você é uma pessoa de Deus. Porque Deus ele tem plano na tua vida. Porque Deus ele é contigo. Deus tem um mistério na tua vida. Não adianta. Ainda que muitos jogam você para o canto, ainda que muitos jogam você para o escanteio, ainda que muitos não dão nada para você, ainda que o outro não se importa com você, mas Deus vai usar alguém para pegar sobre a tua pessoa. Por quê? Porque Deus tem plano na tua vida. Não adianta. Se você é uma pessoa de Deus, Deus tem plano contigo, o plano do Senhor será realizado na tua vida. Quando ele canta, ela vai suiando, ela vai. De repente Deus fala, aí entendeu, meus irmãos, José está lá. Aí Potifar, olha a graça de José. José, vou pegar você, vou tirar você desse meio aí, dos outros escravos. Vou colocar você dentro da minha casa. Tu vai cuidar da minha casa, José. Tu vai cuidar da minha casa e vai cuidar de tudo que é meu dentro da minha casa. Olha, José, só que tem uma coisa. Aquela ali é minha esposa. Você pode fazer o que você vem na tua cabeça e você fazer aqui dentro da minha casa. Mas, porém, não se engraça com a minha esposa. Respeita a minha esposa. Porque desde o momento que você abusar da minha esposa ou atacar ou fazer qualquer coisa, José, eu recebo imediatamente de uma ordem para eliminar você. Aleluia. Aí o inimigo já sabendo disso, o inimigo já sabendo disso, já, meus irmãos, pulou na cabeça de Potifera, a mulher de Potifar. Ela, meus irmãos, armou uma cilada para cima de José. Ela começou, meus irmãos, a ficar incomodando a José com aquele jeito, com aquelas palavras, com aquela conversa leiga, e começou, de repente, quando ela foi atacar José, meus irmãos, ela, como queria mesmo atacar José fortemente, José fugiu da aparência dela, mas ela conseguiu rasgar o manto que estava sobre José. E ali ela causou um descontorno, uma mentirada terrível. Chamou os empregados, chamou os soldados, começou a gritar. Olha aí, ó.
Esse homem que meu marido colocou dentro da minha casa me atacou. Olha o que ele fez. Olha, ele me atacou. Ele quis abusar de mim dentro da minha casa. Aí Potifar foi comunicado. E Potifar veio, meus irmãos, até a casa dele para poder conversar com José. E ali, meus irmãos, a vontade da mulher de Potifar era que Potifar desse ordem para acabar com José, para matar José, para acabar com o reinado de José, para acabar com o progresso de José. Mas aquele que Deus tem obra, aquele que Deus tem plano, aquele que Deus pegou, reservou para ele, pode se levantar o que for, pode se levantar mentira, pode se levantar calúnia, pode se levantar o que vier. Deus será contigo. Deus será contigo. Não adianta, não adianta. Não adianta. Deus será contigo. Potifar escutou José para rasurar. Não, José, eu não vou te matar, não vou te fazer nada com você, simplesmente eu vou te tirar você daqui, vou levar você, botar você lá preso, lá junto com os piores bandidos que estão lá dentro. Você vai ficar preso lá agora, José, vamos mandar, mas você vai, já recebeu ordem para botar José preso. E José, meus irmãos, ele foi preso, foi para a cadeia. Será que nós estamos preparados hoje, irmão, para passar por isso? Será que nós estamos preparados hoje para se levantar uma calúnia contra mim, contra você e te jogar você na prisão? Será que nós estamos preparados? Vocês sabem de quantos anos José entrou dentro da cadeia? Você sabe, irmão? Sabe quantos anos José entrou dentro da cadeia? José entrou, meus irmãos, quando José foi preso na cadeia, José estava com 17 anos. Meu Deus do céu! José estava na flor da tua mocidade, irmão. José não tinha nem família. José não tinha nem esposa. José não tinha nem filho. Foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. O escravo foi para tomar conta da casa de Potifar. Chegou lá, levantaram uma calúnia contra ele. Ele foi, meus irmãos, preso com 17 anos. Com 17 anos de idade. José estava lá preso na cadeia. A Bíblia diz, meus irmãos, nos ensina a palavra do Senhor. Aonde José estava, Deus estava com ele. Aonde José passava, Deus estava com ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que até lá dentro da prisão, Deus era com José. Até no meio dos bandidos que estavam lá presos, aqueles homens que Faraó colocou preso lá, Deus era com José lá. Irmão, não importa onde é que vão te lançar, não importa onde é que vão nos jogar, não importa o que é que vão fazer conosco, o importante é nós ser confiante a Deus, acreditar que Deus está conosco em toda circunstância, acreditar que Deus está conosco em todas as batalhas, acreditar que Deus está conosco em toda tribulação, acreditar que Deus está conosco em toda guerra, em toda luta, e seja lá o que for, Deus está contigo. A Bíblia fala, meus irmãos, que José estava lá dentro da cadeia preso. A Bíblia fala que José organizou a cadeia. José ele colocou ordem dentro da cadeia que o carcereiro não estava conseguindo. José entrou para lá e colocou ordem. Irmão, muitas das vezes Deus ele leva nós para um lugar e aqui nós vamos no meio da luta, mas lá naquele lugar Deus vai colocar tudo em ordem através de nós. Pode bater palma para Jesus. Porque Deus ele sabe como trabalhar, irmãos. Deus ele sabe como agir. O mistério de canta lá pastoreando a lavagem. Eu saí daqui de casa de café aqui, irmão, de repente já estava com uma dor de dente. O dente não passava com remédio nenhum. Eu passava remédio, tomava remédio, botava aquele negócio para poder ficar, sei lá, anestesiado, e nada, e eu um ano de dor, um ano de dor. De repente conseguimos arrumar um
carro, minha esposa Ricardo, consegui arrumar um carro, vou te levar você para a cachoeira. Vamos lá para a cachoeira de Macacu agora, para você poder tomar injeção, porque eu não aguento mais com você. Não aguento mais de ver você, não aguento mais de ver você sofrendo de tanta dor, de tanto problema, não aguento mais. Vamos embora, vamos comer, vamos para a cachoeira de Macacu. Aí eu fui embora para a cachoeira de Macacu, e gritando de dor. Cheguei lá em cachoeira, não entrei, de repente Deus me leva. O médico falou assim, senta aí que eu vou te aplicar uma injeção. O médico nem chegou a aplicar a injeção em mim. De repente eu levantei daquele lugar ali, irmão, fui para dentro de uma sala. Quando eu cheguei lá dentro daquela sala, tinha um homem lá, deitado. Aquele homem estava deitado naquela cama. E de repente, meus irmãos, olhei para aquele homem assim e falei, moço, você é evangélico? Ele falou assim, eu sou desviado da igreja. Quantos anos? 10 anos desviado. O senhor aceita uma oração, moço? Ele aceita. Eu ali, orei para aquele homem. Quando eu orei, acabei de orar para aquele homem, perguntei para ele, você quer voltar para Jesus agora? Ele falou assim, eu quero retornar. No leito ele voltou para Jesus. Ele aceitou Jesus naquele momento. No outro dia, chegou a notícia que aquele homem passou para o Senhor. Foi embora. E sabe o que aconteceu? A dona dele fez isso aqui, ó. Estampou. Foi não, meu esposo, não vou tomar mais injeção não. Vai dizer que vamos embora. E fui embora para casa. Até hoje, irmão. Então, Deus me levou lá para poder cumprir essa missão. Quem está compreendendo, diga amém. E tinha que ser o quê? Através de mim. Tem coisa que é através de você, não adianta. É como o pastor estava falando aqui. Podia vir outro aqui para dirigir para Pucaia. Podia vir outro de lá de Alcântara, de estar por aí. Mas Deus falou com ele, acabou. Deus, ele já tinha ido até para outro canto, mas Deus não, tu não vai ficar lá, tu lugar é cá. Aleluia! Ele canta lá para tu tem obra, tem missão, não adianta, irmão. A obra quem faz é Deus. Não é eu, não é o homem, não é ninguém. A obra quem faz. Bom, Deus pode tirar até esse irmão aqui, pode colocar até um tique em cima do púlpito. E Deus usa. Porque é Deus que está fazendo a obra. Não, meus irmãos, eu estou desprezando minhas irmãs com nada, irmão, entenda. Deus ele usa quem ele quer. Às vezes a gente não entende, mas Deus ele usa quem ele quer. Está compreendendo? Lá na cadeia, roubaram um bracelete do faraó. Foi preso o copeiro e foi preso o padeiro. O copeiro serviu o vinho para faraó e o padeiro fazia as coisas da padaria, o pão. Mas o padeiro armou uma cilada e para faraó, ainda roubou o bracelete de faraó. E de repente, meus irmãos, José lá dentro da cadeia, ele dorme. Aí José tem um sonho. José falava com o copeiro. Aí José falou, olha. Aí eles contaram o sonho para José. Eu tive um sonho, José, que eu estava voltando novamente servindo um copo de vinho para faraó. E contou. Aí José contou para ele, o teu sonho é esse. Dentro de 3 dias, você vai voltar a servir a faraó novamente com vinho. Ele canta lá mais. Aí depois ele fala, meus irmãos, o padeiro fala, eu também tive um sonho. Assim. Aí José fala, ó, dentro de 3 dias, faraó vai pegar a tua cabeça, vai degolar a tua cabeça e vai dar para as aves do céu comer. E se cumpriu. Mas José falou para o copeiro que ia sair dali. Quando você estiver lá servindo o copeiro, o copo de faraó, lembra-te de mim. Fala para faraó que eu estou aqui dentro, mas eu sou inocente. Eu estou aqui porque me julgaram eu aqui, mesmo que Deus era com ele, meu irmão, mas ninguém quer estar preso dentro da cadeia. Ainda que a gente sabendo que Deus está conosco lá, mas ninguém quer ficar preso, irmão. Não adianta. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo, meus irmãos, quer ficar, meus irmãos, em liberdade. Quem está compreendendo, diga glória para Deus. Mas José, meus irmãos, o copeiro saiu dali. Mas o copeiro, no momento, ele não se lembrou de José. Ele não falou de José para faraó. Ele servia o copo de vinho para faraó, mas ele não
tua vida, Ele vai trabalhar de outra maneira. Quando Deus tem uma obra na tua vida, Ele que Deus não me usa eu para você, mas vai usar outro, vai usar o outro para fazer a tua obra. Ainda que Deus não vai usar aquele que você ajudou. Olha, você ajudou, você colocou ele lá em cima, você deu orgulho, mas Deus vai usar uma maneira de fazer o que Ele quer fazer. Aí o que Deus faz, irmão? Nesse momento, Deus, Ele dá um sonho para Faraó. Olha que Faraó, meus irmãos, ele era adorador de imagem de escultura. Faraó, meus irmãos, ele não era, meus irmãos, aleluia, assim, aquela pessoa, aquele Faraó que está na presença de Deus. Ele tinha os deuses deles lá, mas ele tinha uma coisa com ele respeitava as coisas de Deus. Ele respeitava, ele sabia que existia homens de Deus naquele lugar. Ele não rejeitava os servos de Deus. Ele não rejeitava, meus irmãos, aqueles que vinham falar das coisas de Deus para ele. Ele canta lá. Aí Faraó falou o sonho, contou. E Faraó, quando ele teve o sonho, ele chamou todos os astrólogos, os magos, adivinhos daquela época. E falou para os adivinhos, os magos, os astrólogos, os adivinhos, aqueles homens que descobriam qualquer coisa, mas não descobriam as coisas de Deus quando era Deus que falava. Porque as coisas de Deus é diferente, irmão. As coisas de Deus só compreende quem está no Espírito. As coisas de Deus só é revelado quem está no Espírito. Só interpreta aquilo que está no Espírito. Se você está no Espírito, você vai interpretar o que Deus está falando. Mas é necessário estar no Espírito, irmão, com Deus. E José andava no Espírito com Deus. Mesmo diante de luta, mesmo de muita tribulação, ele andava no Espírito com Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. José falou para os homens dele, da confiança dele: ó, sonhei com 7 vacas gordas, vinha passando pela beira de um rio. E depois eu sonhei com 7 vacas magras. E aquelas 7 vacas magras, elas comiam as 7 vacas gordas. E depois eu tornei dormir. Sonhei de novo. Vi 7 espinhaços de milho, bonito, lindo. E depois daquele mesmo espinhaço de milho, eu via 7 espinhaços de milho feio, magro, que devorava aqueles milhos gordos. Chamou os astrólogos deles, ninguém interpretou. Chamou os magos jogaram, fizeram um balé de um tempo para lá, bagabá, não descobriu nada. O Faraó falou: quem sonhou foi eu, não foi você. Isso aí está errado, isso é mentira. Você está querendo me enganar, vou mandar te matar, tu está querendo me enganar. Não, Faraó, não, pelo amor de Deus. Será que não tem ninguém que interpreta o meu sonho? Será que não tem ninguém aqui que fala para mim o que quer dizer o meu sonho? Eu ainda estou perturbado, a minha mente está perturbada, estou perturbado, o meu espírito está perturbado. Olha, ele canta lá. Aí o copeiro, humildemente, aleluia, chegou a hora, Deus agora, meus irmãos, usar o copeiro. Chegou a hora agora de Deus, meus irmãos, falar com o copeiro. Porque, meus irmãos, as coisas de Deus, a gente vai entendendo, vai pregando, depois a gente vai entendendo. É tudo feito conforme Deus quer. É tudo na hora certa. É tudo no momento exato. É tudo no momento certo. Tem hora que não é hora de nós falar. Tem hora, meus irmãos, que não é hora de nós chegar e não comunicar. Não é hora, a hora não é aquela. Quando ele canta lá para a surenta, lá para aí o copeiro, meus irmãos, foi até, se não me falha a minha mente, ele foi até Potifar. E Potifar, meus irmãos, orientou ele foi até a Faraó. E o copeiro chegou e falou: ó, nós estávamos presos na cadeia. E lá tem um hebreu chamado José. Ele revelou o nosso sonho se cumprir. Chama ele. Quem sabe que ele fala para você? Quem sabe que ele mostra para o faraó
o que a interpretação do teu sonho. Quem é esse homem? É José. Onde ele está? Está na cadeia. Vai lá, manda chamar ele. Manda chamar ele. Aí mandou barbear José. Mandou botar uma roupa nova em José. É como a gente tem que chegar na presença de Deus, né, irmão? Líquido, né? A gente chega sujo, mas não pode ficar sujo toda a vida. Glória a Deus. O Senhor nos limpa, nos purifica. Quando Ele canta, transforma a nossa vida. Naquele momento ali, José estava sendo transformado, ele já era transformado por Deus. Mas ele estava sendo transformado, saindo daquele jugo de cadeia. Aí ele chega perante o rei, e perante o faraó, e fala: Faraó, conta o teu sonho. E o faraó fala para ele: olha, eu vi um sonho, 7 vacas gordas, na beira do rio. E aquelas 7 vacas gordas, de repente eu via 7 vacas magras, feias, horríveis. Engoli aquelas 7 vacas magras. Engoli as 7 vacas gordas. Aí José, mas o Senhor teve outro sonho. O Senhor teve outro sonho. Tu falou para ele, Potifar? Não, porque Deus falava com José. Irmão, quem tem intimidade com Deus, Deus ele fala contigo. Escute bem, meus irmãos, ó. Se você tem intimidade com Deus, Deus ele fala com você. Deus ele te orienta. Deus ele não te deixa confundido, ele fala. É só nós dedicar a nossa vida a ele, deixar ele falar, irmão. E ele vai agir. Quem está compreendendo, diga glória. Quem está compreendendo, diga glória. Depois eu vi 7 espinhaços de milho, milho gordo, milho magro, milho gordo, o milho magro acabava com o milho gordo. Aí José fala: teu sonho é um só, rei. Teu sonho é um só. As 7 vacas magras que tu viste, Deus mostrou a Faraó o que vai acontecer dentro do Egito. E essas 7 vacas gordas vai ser 7 anos de prosperidade. Vai ser 7 anos de abundância. Vai ser 7 anos de vitória. Vai haver muita fartura dentro do Egito. Agora, rei, as 7 vacas magras e os 7 espinhaços de milho magro, feio, que tu viste, também será 7 anos de miséria. 7 anos de coisas terríveis que vai acontecer no Egito. Vai ser coisa de vai dar uma fome muito grande que vai abalar regiões em muitos lugares. Pessoas não vai ter o que comer. Então Deus manda dizer para você, rei Faraó, quando vir esses 7 anos de abundância, Deus está mandando você juntar. Deus está mandando você guardar. Deus está mandando você fazer aí tipo um depósito, uma coisa aí para você juntar, porque vai vir a miséria. E a Bíblia fala, meus irmãos, que naquele momento, quando ele canta lá, basura e comandar. E José fala: você vai ter que levantar aí um governador, pessoa da tua confiança, para poder tomar conta, poder fazer conta, tomar conta dessas coisas para ti, Faraó. Faraó olha para Potifar, Faraó olha para os magos, Faraó olha para Deus, Faraó fala assim: quem é que eu posso colocar encarregado dessas coisas? A não ser tu, José, que tem o espírito do Deus vivo, que te revelou o que vai acontecer. Existe outra pessoa que eu posso colocar? Então, a partir de hoje, José, primeiramente aqui, como ele falava que era ele, e depois é você, José. Agora, José, eu estou denominando você como governador do Egito. Olha aí, meus irmãos, José sendo exaltado. Olha a bênção de Deus chegando na vida de José. Olha José, meus irmãos, recebendo a bênção de Deus, Deus usando Faraó para iluminar ele como governador do Egito. E Faraó, meus irmãos, era tudo plano de Deus. Faraó ainda, meus irmãos, já colocou ainda uma família para José.
E ali é onde José teve os filhos. Teve Efraim, teve Manassés e Efraim, os filhos de José. Ele canta lá para Deus. Irmão, olha como Deus ele faz. E tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. A família de José, seu pai, a Bíblia não relata a mãe, mas ele falou que a mãe também. Seu pai, teus irmãos, tua família se humilhou a ele. Vieram meus irmãos até ele, porque também meus irmãos, a fome bateu lá em Canaã. E os irmãos de José vieram comprar comida, meus irmãos, do governador do Egito, que era o próprio irmão que eles venderam como escravo, como os mercadores que vinham atravessando e levaram. Então aquele que foi vendido como escravo, ele foi eleito a governador por Deus. Amém? Quem está compreendendo, diga agora para Deus. Irmão, quando Deus ele quer te exaltar, não adianta, ele vai te exaltar. Aqueles que te humilharam, eles não vão nem te conhecer. Sabe por causa de quê? Porque você vai estar diferente, porque a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Quem está compreendendo, diga agora para Deus. Quem está compreendendo, diga aleluia. Então deixa Deus trabalhar como Ele quer, irmãos. Deixa Deus trabalhar na minha vida, na tua vida, na nossa vida, como Ele quer. Não se importa com aqueles que se levantam contra você. Não se importa com aqueles, meus irmãos, que querem meus irmãos, problema contigo. Não se importa com aqueles que querem te caluniar. O importante é Deus e você. Olha, ele canta labaia. Olha, ele canta labasturianda. Eu sempre falo na minha vida, mas eu falo, não, minha vida é Deus, é primeiramente Deus, é Deus e eu. Porque se Deus não fazer por mim, eu não vai fazer. Se Deus não fazer por mim, o pastor não vai fazer. Se Deus não fazer por mim, o governo não vai fazer. Se Deus não fazer por mim, a irmã não vai fazer. Se Deus não fazer por mim, o conjunto não vai fazer. Então a nossa confiança tem que estar somente no Senhor Deus Jeová, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode bater palma e glória para Ele. Ori canta lá, meu Deus, ô glória, manto de canta lá, charabando que na naga subie, de canto, de calabaxé, manturima naga, de canto, de calabé, elantorema na candubi, nubi da bacá, xerebe, maná, uririri, maná. Manala, Imana, Telefante que mana, Cantubi, Nubina, essa de cerimônia, Turi, vai ou de canto, de Managa, ai, de canto, e Yasuki, Ranui, de canto, Lavana, aleluia, Jeová. Meu Deus, está tudo bom para mim, pensando, meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Eu estou me sentindo uma fraqueza tão grande, meu Pai. Eu não tenho força nem de espírito para voltar. Vocês não perceberam como é que eu vim voltar? Vocês perceberam? Eu vim voltar assim, ó, Jesus da glória. Sabe o que é? Porque a Bíblia fala, irmão, quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente está forte. Quando você pensa que você está forte, você está cheio de poder, você está cheio de unção, hoje o negócio vai pegar fogo, vai quebrar tudo. Hoje vai abalar, vai cair fogo do céu. Aí você está fraco. Aleluia, aleluia, glória. Então, irmão, quando você pensa que você está fraco, é aí que o poder de Deus está sobre a tua vida. Quando ele canta, né, meu pastor? A gente sai dele, a gente só volta assim, ó. Jesus quer como falar hoje, meu pai. Meu Deus, tem misericórdia. Mas quando você dobra o joelho, pronto, Deus começa a te fortalecer. Bate palma para Deus. Vou contar uma pessoa aqui que Deus passou. Eu recebi uma repreensão de Deus, irmão. Eu, como Ricardo, recebi uma repreensão de Deus. Não é porque isso, não sei, mas Deus me deu uma repreensão. É estranho Deus me deu uma repreensão, porque Deus
faz. Deus faz. E essa repressão que Deus me deu foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. Irmão, se eu estiver mentindo aqui em cima do altar, Deus vai cobrar de mim. Eu não estou falando isso porque Deus falou comigo mesmo. Não estou falando isso para poder ofender ninguém. Estou falando que Deus falou comigo. Por experiência, que a gente tem que tomar um pouco. Eu, o Ricardo, nós temos que tomar um pouco de cuidado, até muitas das vezes com muitas coisas. Deus me deu uma revelação, pastor. Que eu estava no púlpito, tinha um irmão pregando em cima do altar. E aquele irmão que estava pregando, Deus estava usando, tinha um hino, aquele irmão estava cantando um hino bonito, eu ficava ouvindo aquele hino. E de repente, eu não estou falando, quero que os irmãos entendam, não estou falando, não sei se porque isso às vezes acontece, não estou falando nada, eu estou falando que Deus me revelou. Só que aquele irmão que estava em cima do púlpito não era o irmão, era o próprio anjo. Era o próprio anjo. E aquele irmão estava no púlpito, irmãos, e eu cheguei aqui assim, e comecei a ficar incomodado. Cheguei para aquele irmão e comecei a ficar incomodado com a hora do culto. Eu, irmão Ricardo, comecei a ficar incomodado. E virei para aquele irmão que estava no altar e falei assim: olha a hora do culto. E eu estava preocupado. Aquele varão estava em cima do altar, olhou para a minha cara assim, para a minha assim, e falou assim: quem é você para interferir nas coisas de Deus? Meu Deus do céu. Quem é você para interferir nas coisas de Deus? Meu Deus, aí eu tentava querer me justificar em pensamento, eu tentava me justificar. E aquele varão falava para mim: quem é você para interferir nas coisas de Deus? Eu tomei uma repressão, nunca mais, e isso já aconteceu comigo. Nunca mais, depois que Deus me deu essa visão para mim, Deus mostrou isso, irmão, nunca mais. É melhor se em casa assim, eu perceber que eu tenho que ir embora da igreja, por motivo de alguma coisa, de trabalho, eu vou chegar perto do pastor, vou me humilhar e vou embora. E vou deixar o culto rolar. Essa glória a Deus, não me meto mais não, irmão. E não, a repreensão que eu levei, meu Deus do céu, eu acordei assim, falei: meu Deus, o que é isso? Por que o Senhor passou isso para mim? Meu Deus, eu não sei, mas isso é um despertamento para mim e para a igreja, não sei, os irmãos do céu, em nome do Senhor. Amém, família? Fica assim comigo, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse trabalho. Amor, o Senhor falou comigo aqui agora, em nome do Senhor. Se eu não conseguir terminar o culto 9 horas, se passar 9h05, 9h10, não, meu Deus do céu, por favor, família, por favor, em nome de Jesus, sinta como que você, aí que acabou às 9h05, às 9h10, sinta com você como que acabou às 9 horas, sai alegre da igreja, sai alegre, sai feliz da igreja, sai feliz, pelo amor de Deus, irmão, sai feliz da igreja, irmão, por experiência própria, sai feliz. Não sai blasfemando, falando que a seta vem, e a seta quando vem, só Jesus para ter misericórdia, para tirar, só eu tiro. Amém, família? Que Deus abençoe. A nome do Senhor, glória para Jesus, orienta a vaga. Aqui nosso meio, irmão. E quando eu vou entregando a revelação, 2 revelações só que eu vou passar, da parte de Deus, eu peço aos irmãos, já pega a tua oferta aí, por favor. Pega a tua oferta, pega o seu voto, pega o seu dízimo, ajuda a casa de Deus. Já coloca em suas mãos. Ele canta lavar. Aqui no nosso meio tem 8 pessoas. 8 pessoas. E você está passando no vale da humilhação. Você está sendo humilhado demais. A humilhação está vindo grande na sua vida. A humilhação está vindo grande demais do seu lado. Você não está aguentando tudo. Mas Deus manda dizer para você cantar mais um pouquinho, porque a tua exaltação está chegando. Aleluia! E quem vai te exaltar é Deus. E como Deus ele te exalta, Ele te entrega a vitória dobrada nas tuas mãos.
Quem é essas 8 pessoas aqui? Levanta a mão. Ó, 1, 2, são 8 pessoas, me diz o Senhor. 3, decanta a vai. 4, 5, 6. Falta 2 pessoas. Aleluia. Falta 2 pessoas. Tu quer a tua vitória, meu jovem? Ah, eu sou jovem, não faço humilhação, não faça não, hein? Tem coleguinha também que humilha o outro coleguinha. Glória a Deus, tem, irmão, você que tem. Oi, canta, ela vai. Falta uma pessoa. Tu quer a tua vitória, moleque? Tu quer a tua bênção? Pode bater palmas e dar glória para Jesus. Oi, para a criança, ela praia. Glória para Deus. Oh, glória para Jesus, irmão. Eu gosto de fazer a obra com a minha esposa, irmão. A minha esposa não tem motivo de força maior, não está cuidando lá da mãe, né? Porque eu peço para o irmão também que ora pela minha sogra, ora pelo meu sogro. Às vezes eles não vêm aqui, irmão, mas eles também estão passando um período muito forte de enfermidade. Entendeu? Então, minha esposa que age, né? Minha esposa que leva as corridas, minha esposa que prepara, que faz tudo, ali é tudo com a minha esposa. Entendeu? Então, peço para os irmãos orem por eles, orem, ajudem em oração, em nome do Senhor. Às vezes a gente vem aqui, irmão, às vezes é um pouco meio até sacrificou para gente. Amém, família? Glória para Jesus. Então, peço irmãos sentir de Deus, de levantar aí uma comissão de visita, ir lá fazer uma oração, tá bom, meu irmão? E eu tenho certeza que Deus ele vai se agradar em nome do Senhor, irmão, porque ainda está com 70, acho que minha sogra está com 75 anos. Meu sogro que está com beirando isso aí também praticamente, então já estou um pouco meio cansado. E a distância lá é bem longe. Já foi lá no procedimento, foi, não? É bem longe lá a distância. Entendeu, meu irmão? Então os irmãos ajudam, e a minha esposa que fica nessa caminhada aí. Ela fica no trabalho dela, fica nessa caminhada, tem que levar a minha sogra lá para o médico para fazer exame. Entendeu? Eu sei que a carga fica pesada para ela. Então, eu também nem insisti dela vir não, porque ela, por motivo de força nova, fica, as forcinhas dela estão um pouquinho assim meio, eu vou lá, eu oro, eu faço, entendeu? Eu explico o povo em nome do Senhor, glória para Jesus, amém? Tem dia que a gente não está bem, não adianta, amém, Jesus? Você vê, quarta-feira, foi a doutrina, quarta-feira, eu não vim aqui quarta-feira, eu sou difícil faltar a doutrina, quarta-feira eu não vim, por motivo de força maior, nem na Ribeira eu fui. Né? Às vezes quando eu vou na Ribeira eu vou, nem na Ribeira eu fui, por motivo de força maior, o corpo parece que não estava ajudando. Amém, irmão? Vamos, meus irmãos, em nome do Senhor, fica toda a igreja de pé, vamos fazer oração final, oração da fé, em nome de Jesus. Orificando, alabasturiando, alabai. Eu só vou passar o voto, irmão, o voto da campanha, o voto da prosperidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te represento esses votos que estão aqui nas minhas mãos, Pai. Deus, todos que pegarem esse voto, o Senhor, meu Deus, dará uma grande vitória em nome do Senhor. Posso dar, irmão, Deus? O voto, irmão, você pode trazer aí uma ajuda aí na casa de Deus para domingo que vem, tá certo, irmão? Domingo que vem, você traz uma ajuda para a casa do Senhor. Oricanta, alabasturianta, alabadá. Eita, glória a Deus, oriando, elevacia. Fica toda a igreja, irmão, de pé, vamos fazer a oração da fé, vamos embora para casa. Vamos por aí, vamos embora. 9 horas, irmão, em nome do Senhor. Oramos a Deus, nosso Pai. Levanta a mão para Deus, igreja. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Soberano Deus, amado e eterno Pai, a tua palavra nos diz, meu Deus, que a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecado, Senhor, vos serão perdoados. Meu Pai, perdoa nossos pecados agora, Senhor. Perdoa através da oração da fé. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados da nossa família. Sara nossas enfermidades no corpo, sara nossas enfermidades na alma, sara nossas enfermidades no espírito, da nossa, Pai, também da nossa família. Pai, vai quebrando toda corrente de maldição, toda algema, seja quebrada agora. Meu Deus, coloca a nossa família nos planos do Senhor. Ele canta a nossa, anda, Pai.
Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Oh, glória a Deus, ele canta. Ô minha irmã, a senhora que se converteu, Deus manda dizer para a irmã, tá? Fica firme na presença de Deus, da minha irmã. Porque Deus ele tem uma obra muito grande a ser realizada através da mão da irmã. E digo mais, a minha irmã permanecer firme, ficar firme na presença de Deus mesmo. Deus vai fazer uma mudança tão grande, mas tão grande, mas tão grande na tua vida, que você, meu Deus do céu, vai ser grande a mudança que Deus vai fazer. E através de você, muitos vão vir para a presença de Deus, porque Deus vai te usar como luz. Amém? Fica firme. Diga comigo assim, ó. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Pastor, não sei se o pastor tem alguma coisa. Amanhã tem oração, tá, irmão? O pastor Joel está aqui, junto com os irmãos, tá? O Ricardo não vai estar, não, não posso, talvez eu possa estar aqui amanhã. Talvez eu possa. Amanhã eu pego 6 horas, amanhã eu lavo 6. Passa pelo sangue da vida dela e abençoa ela toda a tua casa, toda a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, a mulher ela convida a Deus. É verdade, Senhor, poder. Dá a tua bênção, dá a tua graça, dá a tua vitória, Pai. Nós, na primavera, meu Deus, o Senhor, uma grande obra, o Senhor foi a bênção da vida. Mas beleza, por aí, batalha, que eu venho. Tá? Oi, palavra, Nome de oi, Jesus. palavra, calma, eu chorei, palavra, eu entendi, palavra, canta, lava, Deus está vitória. Em nome de Aí ela foi na ribeira, aí não deu pra vir não. Esqueceu de fazer uma